A Bíblia diz que a lei sem o Espírito é morta. Justamente porque a lei, ela não transforma, uma lei não traz uma real conexão da pessoa que pratica a lei. Ainda que você pratique aquela lei, como nós vemos muito Jesus reclamar do povo no Novo Testamento, que as pessoas elas faziam as coisas, mas não era com o coração. Então, é uma coisa muito meramente externa. Você pode cumprir uma lei sem aquela lei ter penetrado no seu coração, ter um efeito transformador, porque a lei sem o Espírito é morta. As regras, na verdade, quando a gente começa a viver muita regra, quando a gente vive debaixo de um tacão de lei, de isso pode, isso não pode, isso... na verdade, essas regras, elas podem, inclusive, matar a nossa fé. Pode destruir a nossa fé, porque obedecer uma coisa sem o espírito dela não traz sentido restaurador para os nossos corações. Então, aquela glória maravilhosa que a lei trouxe lá com Moisés não durou nada. E o que fez Moisés? Colocou um véu sobre o seu rosto. Moisés colocou um véu sobre o seu rosto e isso deve nos ensinar muitas coisas incríveis. Porque quando nós estamos só com um aparato de lei nos nossos corações e aquilo não atinge a nossa vida, toda essa glória da lei desvanece no nosso ser. Não tem poder na nossa vida. Então, é um poder que atinge só o exterior e a ética. Nós podemos viver uma ética incrível, mas Moisés cobriu o rosto. E isso deve nos ensinar o quanto nós precisamos de algo mais profundo do que uma lei sobre os nossos corações. Nós precisamos da graça. E o esplendor da graça de Deus nunca desvanece. É por isso que o apóstolo Paulo, ele fala que o esplendor da glória, da segunda glória, que é a glória da ressurreição de Cristo, que esse sim é o maior rito de passagem que nós somos convidados a viver. Domingo que vem vai ser o dia da ressurreição de Jesus, o dia que nós comemoramos a ressurreição de Jesus. E nós precisamos entender que esse sim é o maior rito de passagem, porque você sai de um momento de vida meramente carnal para transcender a uma vida nova em Cristo Jesus. Não mais uma lei nos ensinando isso sim e isso não, mas uma lei que vai penetrando no âmago do nosso ser, para que a gente desfrute da presença de Deus maravilhoso. Então, o apóstolo Paulo diz assim, se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora era glorioso, agora não tem glória em comparação à glória insuperável. E se o que estava desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior glória será a que permanece. Então, quando Jesus está na cruz, aquele momento de Jesus na cruz, levando sobre ele os pecados de toda a humanidade, de todos nós, ele também ali está nos incluindo na possibilidade de uma vida verdadeiramente livre, de uma vida que não passa na superfície da nossa vida, mas de uma vida que nos visita lá nas profundezas do nosso ser e que o poder da ressurreição nos envolve também. Então, a ressurreição de Jesus é o rito de passagem que muda no corpo, que muda a alma e muda o espírito, porque o nosso corpo se torna consagrado e templo do Espírito Santo. A nossa alma vai receber
regeneração, a santificação e a purificação. E o nosso espírito se conecta novamente com Deus, para que a gente possa ter essa ligação contínua com Ele. Há uma mudança, portanto, não só na nossa ética, mas uma mudança existencial, uma mudança que é espiritual no nosso viver. Cristo em nós, somente Ele vai nos desvencilhar das prisões internas. Porque, queridos, nada aqui fora pode nos prender se nós estamos livres dentro da nossa alma. Cristo nos desvencilha das prisões internas e essa é a verdadeira libertação que vem do sacrifício, da ressurreição, junto com a nossa conexão, que é a nossa conversão. Por isso nós precisamos nos converter, para que toda essa glória que Cristo conquistou possa penetrar no nosso coração. Isso se chama a graça em nós. A graça divina em nossos corações, certo? Então, nós precisamos saber o seguinte, que Jesus diz o seguinte, lá em Gálatas, o apóstolo Paulo fala o seguinte: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem se submeter novamente ao jugo de escravidão. Queridos, como a lei atingia só o exterior, a graça atinge o interior, atinge o nosso coração. Então, o convite de Deus é para que Ele possa penetrar na nossa vida, nos lugares mais escondidos da nossa alma, aqueles lugares em que a gente tem mania de colocar o véu, como Moisés fez, para não mostrar que não há glória, que está se desvanecendo alguma coisa na nossa vida. Temos que tirar, temos que permitir que Deus nos enxergue, não só porque Ele é todo-poderoso, mas porque nós nos abrimos para que a glória dEle, a luz dEle, possa entrar nos lugares que até nós mesmos, às vezes, não temos coragem de perceber, de olhar. Quantas vezes nós fugimos de nós mesmos e nos envolvemos com tantas coisas para que a gente não encare o estado da nossa própria existência, do nosso próprio coração. Então, não precisamos de véu. Deus não quer que nós coloquemos véu na nossa vida. O convite de Deus é para que a gente possa nos livrar dos entulhos do interior, do sótão da nossa vida. O convite de Deus é para que a gente se responsabilize e não responsabilize os outros pelo estado em que a nossa vida está. Porque muitas vezes a gente culpa as pessoas, eu não cresço na fé, porque eu tenho um esposo assim, ou porque eu tenho filhos assados, ou porque o meu patrão me tira do sério, ou porque a luta que me sobrevém é grande demais, e a gente tenta sempre responsabilizar algo ou alguém para que a gente não tome uma postura de permitir que Deus nos faça nos enxergar nas nossas limitações, nos nossos vazios, nas nossas indiferenças para com Ele, para com essa graça que já foi dada, né? Então, a ressurreição de Cristo é justamente um convite para que a gente tenha um relacionamento de confiança, um relacionamento que a gente chegue junto dele de verdade e que a gente possa sentir que não é mais só uma lei mostrando o pecado, ou mostrando um juízo, uma condenação, mas agora é a graça mostrando que há um relacionamento para quê? Para que a gente possa, visitado por essa graça, por esse amor, por esse poder, a gente possa, se sentindo acolhido pelo amor, dizer: Senhor, eis-me aqui, esse é o meu estado, esse é como eu estou, esses são os sentimentos que eu tenho, esses são os vazios que eu não consigo lidar, essas são as coisas que me ferem dentro de mim mesmo, muito mais do que qualquer coisa externa que esteja ao meu redor.
Então, se nós somos acolhidos por essa graça e por esse amor, porque Cristo sofreu e ressuscitou como um bom pastor por suas ovelhas, então, a gente se sentindo acolhidos, a gente precisa permitir que Deus nos visite muito além do que no exterior da nossa vida, sabe? É preciso muito que Deus possa ter um acesso legal à nossa alma e a gente ali não vai se sentir julgado por Deus, mas porque ali Ele vai limpar o lugar onde Ele quer permanecer, onde Ele quer morar, onde Ele quer cear, onde Ele quer ter comunhão conosco. Por isso mesmo, nós precisamos ir fundo, nos permitir que essa graça vá fundo, atingindo o nosso coração. Não vamos nos esconder de Deus, nada deve existir entre nós e Deus. Deus, quando ressuscitou, Jesus, quando ressuscitou, ele rasgou o véu de alto a baixo do templo, significando que o livre acesso é algo desejado por ele. Mas se nós colocamos um véu na nossa vida, se nós colocamos uma barreira para Deus, então nós nunca vamos saber nem poder desfrutar o poder da ressurreição na nossa vida. É hora, sabe, da gente aprender a viver de dentro para fora. Nós vivemos muito de fora para dentro, tudo que está aqui fora vai nos influenciando, vai nos matando, vai nos afogando e a gente vai se ferrando em vez de viver essa gloriosa presença e maravilhosa do nosso Deus na nossa vida. E ele fica pensando assim, como eu poderia acolher esse povo e eles não permitem? Como eu poderia? Sabe, queridos, uma coisa, nós somos tão doentes, quanto os segredos que nós guardamos em nossos corações. Quantos segredos você guarda no seu coração que Deus ainda não pôde ter acesso? Quantas coisas na tua alma estão aí te impedindo, não permitindo que você vá mais fundo, que você se aprofunde em Deus, porque você tem vergonha de reconhecer como pecado, como véu que impede o acesso de Deus, como nós precisamos permitir que Ele adentre os porões da nossa alma e veja os lagartos, os escorpiões que tem ali dentro, que estão nos ferindo, as cobras que nós mesmos alimentamos dentro do nosso ser e que nos devora e devoram os outros que querem se relacionar com a gente. Porque a gente não permite que a ressurreição também traga vida nova à nossa alma. Nós precisamos permitir que o efeito dessa maravilhosa ressurreição de Cristo possa fazer algo no nosso coração. A ressurreição na nossa vida não é um evento momentâneo, é um processo contínuo, onde Deus vai gerando novidade de vida em nossos corações. É agora, com Ele, no aqui e agora, vivendo em comunhão com Ele. Em comunhão não porque somos perfeitos, mas porque o perfeito nos acolheu em nossa imperfeição, porque Ele sabe que sem Ele nós não podemos fazer nada. E Ele veio para bem perto, na sua ressurreição, para possibilitar essa bênção em nossos corações. Então, tira o véu, não permita que nada fique entre você e Deus. Confie no amor dele. Permita que o amor dele transforme. Viva esse nível de confiança tão almejado por Deus. Ele não pode colocar confiança no seu coração. É você que precisa aprender a confiar no Deus altamente confiável, totalmente confiável. É você que precisa fazer isso, queridos. Então, naquele livro A Cabana, eu acho bem interessante, eu vi esses dias alguma coisa e eu entendi que a cabana é o nosso coração. A cabana é o lugar do encontro, que é o nosso coração. Mas muitos de nós
não permitimos Jesus chegar dentro da cabana. Nós permitimos que ele vá só até a frente da cabana. E ali nós ficamos impedindo que a presença de Deus adentre no lugar da intimidade. Todo relacionamento superficial não tem vício, não tem profundidade. É por isso que Jesus diz assim, porque a gente deixa ele ir só até a porta da cabana, e ele diz assim para a gente: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar e eu vou ceiar. Sabe o que? Eu vou fazer festa ali dentro. Mesmo tendo cobra, lagarto, mesmo tendo tudo desarrumado, eu vou entrar ali, a gente vai preparar o ambiente, a gente vai arrumar aquilo tudo e a gente vai fazer uma festa. Nós vamos brindar a vida nova, nós vamos celebrar a nossa comunhão, porque é nessa hora da comunhão, é nesse momento de comunhão que nós podemos viver a graça que Deus quer para nossas vidas. Então, nós precisamos aprender a viver de dentro para fora. De dentro para fora. Então, deixe Deus entrar. Permite que Deus entre hoje. Depois desse culto, tem um momento mais especial com Deus. E diga: Senhor, tu não vai ficar aqui só nessa fachada, não. Tu vai entrar nessa caverna. Tu vai entrar aqui. Tu vai entrar aqui. E eu não vou permitir que tu fique do lado de fora. Então, só assim nós vamos desfrutar. Diga sim para Ele. Diga sim para esse Deus. Nada podemos fazer sem Ele. Quer entrar no vínculo da liberdade? Diga sim para Deus em primeiro lugar. Porque Ele é o começo e o fim. Ele gera essa liberdade em nossos corações. Diga sim, nada podemos fazer sem Ele. Aprenda também a olhar a vida não por meio das circunstâncias, mas por meio da vida e das promessas que Ele nos fez. Jesus nos fez. Quer desfrutar a liberdade? Somente poderá quando você aprender a confiar em Jesus como bom pastor. Pastor que deu a vida por você e que quer cuidar da sua vida. Nós vamos desfrutar da liberdade quando nós permitirmos que a influência do Espírito Santo chegue nesse lugar mais obscuro da nossa vida e ali nós possamos ser íntimos do Senhor. Nós vamos viver a liberdade quando desejarmos continuamente a transformação da vida ressuscitada que Cristo já conquistou por nós. Então, queridos, se nós mantivermos sensíveis o nosso coração ao Espírito Santo de Deus, ele vai sempre estar nos convencendo de um lugar mais profundo, aonde o Pai precisa entrar, aonde o Filho precisa reinar e aonde o Espírito precisa transformar em nossas vidas. Você é a cabana, o seu coração é a cabana. Não fique de fachada. A lei fica na fachada, a graça fica no coração. Então, vamos dar lugar a Deus, porque a liberdade é exatamente o oxigênio respirado única e exclusivamente na comunhão conquistada por Jesus. Ninguém é livre se não for em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Isso é uma caminhada. Isso não é um momento só para hoje. É uma caminhada. O que Deus libertou hoje, glória a Deus por isso. Mas quantas coisas Deus quer fazer amanhã também em nossas vidas, se houver o amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Mas esse mal de hoje, Deus tem que conhecer dentro de nós para nos transformar para a sua glória. Ele rasgou o véu do templo, amém? Para termos comunhão com Ele. E Ele nos convida a rasgar o véu que encobre a nossa vida
que não permite com que Jesus tenha acesso aos nossos corações. Ele quer produzir a liberdade e vai nos conduzir muito além do que nós podemos pensar e imaginar em comunhão com Ele. A alegria da salvação, sabe? Essa coisa que se fala tão pouco. A alegria da salvação só pode ser real com esse convívio genuíno, interior e verdadeiro em Cristo Jesus. Aí sim, nós vamos estar felizes em Cristo, cheios do poder do Espírito Santo e glorificando a Ele num relacionamento com compromisso verdadeiro e real com o Pai. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Foi para isso que Deus nos libertou, é para isso que Deus está nos chamando. Então, abra a porta, deixa o Senhor entrar, deixa o governo dele expandir a tua alma com a alegria da salvação. Em nome de Jesus. Amém. Posso orar, irmãos? Vamos orar? Bendito Deus. Nós glorificamos o teu nome, Senhor, porque a gloriosa redenção na tua ressurreição é algo que nós temos acesso em Cristo Jesus. A vida que ele gerou é para todo aquele que nele crê e confia. E nós queremos entregar, Senhor, o nosso coração totalmente a ti, sem reservas, Pai, para que essa tua vida nova, Senhor, a vida nova gerada na ressurreição, possa ser completamente, Senhor, vivencial na nossa existência. Em nome de Jesus, visita o teu povo com esse sentimento de que, Senhor, tu não vais ficar fora de mim, tu vais ficar dentro, no lugar mais íntimo, mesmo que seja o lugar mais feio, mas eu quero que ele seja um lugar onde tu tenhas total liberdade de agir. Toma nossa alma, toma o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Que vocês tenham sido edificados. O ID na paz de Cristo, gente. Cadê? Paz de Cristo. Na Paz de Cristo. Na paz de Cristo. Corajosos. Evangelho dos homens. E ao Senhor com Tomar alegria. aqui que tu é meio lelé, né? Paz de Cristo. Junto. Tá,